Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Ignorem minha voz nasalada, estou gripado, mas senti de transmitir alguma coisa para vocês hoje. Abram suas Bíblias comigo em Gênesis 3. A gente vai ler do verso 6 até o verso 11. Eu vou ler, eu acho que a minha é... Eu não sei se é NA ou NVI, deixa eu ver aqui, peraí. Acho que a minha é NAA. Se quiser colocar a NAA aqui, para a galera acompanhar. Vamos lá. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore qual ordenei que não comesse? A gente vai ler até aqui hoje. Feche seus olhos mais uma vez comigo para a gente orar juntos. Espírito Santo, continua operando entre nós nessa manhã. Que eu não seja pedra de tropeço na vida dos meus irmãos aqui. Que o Espírito continue fluindo entre nós. Nós já sabemos que o Senhor tem algo para marcar no nosso coração nessa manhã. Que a Tua palavra fira os nossos corações. Que o Teu nome seja lembrado, seja exaltado. Que nós saímos daqui transformados por quem Tu és. Que haja graça sobre mim para só repassar a Tua palavra. E que haja graça sobre os meus irmãos para receber ela no coração deles. É o que eu oro em nome de Jesus. Irmãos, estou algumas semanas, vocês vão ser a minha experiência. Primeira vez que eu vou falar sobre isso. Mas eu estou algumas semanas refletindo sobre esses versos. E o Senhor tem colocado isso no meu coração. Basicamente, a gente está lendo aqui uma passagem que imagino que todos aqui conheçam. Cristãos ou não cristãos, se você parar ali fora, boa parte das pessoas já ouviu sobre Adão e Eva. Já ouviu sobre a criação. Acreditando ou não acreditando, Adão e Eva é um nome que normalmente as pessoas aqui num país cristianizado igual ao Brasil, as pessoas conhecem. Mas o verso que é muito importante para a gente refletir aqui hoje juntos, é o verso 10. Depois que Adão e Eva comeram o fruto, Adão se esconde. Antes disso, ele faz roupas de figueira para ele. E no verso 10, quando o Senhor pergunta por ele, no verso 9, ele responde no verso 10 dizendo: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. A queda introduziu um novo sentimento no ser humano. Medo. A queda trouxe uma nova sensação para o homem e para a mulher. Medo. A palavra no hebraico usada aqui é yare. Ela é usada várias e várias vezes ao longo da Bíblia. Ela é usada para dizer quando o povo está saindo do Egito, sabe? Os egípcios vêm atrás deles, eles estão em frente ao mar. E está escrito que eles tiveram medo, eles tiveram yare. Mas medo, meus irmãos, é um sentimento reativo. Você tem medo de algo. Você tem medo de alguém. Medo é um sentimento que surge em relação a alguma coisa. Seja essa alguma coisa uma pessoa ou um objeto.
E aqui a pergunta que eu quero fazer e focar aqui é: o que teve de novo nessa situação? O que trouxe medo para Adão? E aí você poderia me responder: Adão teve medo porque ele desobedeceu a Deus. Então, igual quando um filho desobedece à mãe, e a mãe está chegando em casa, ele fica com medo, porque ele comeu o doce que não era para comer. Mas a resposta de Adão não é essa. Vocês perceberam? Qual que foi a resposta de Adão? A resposta de Adão não foi: eu tive medo porque eu comi o fruto. Adão responde: eu tive medo porque eu estava nu. Adão teve medo da sua nudez. Tanto que a primeira coisa que ele faz após cair é o quê? Cobrir a sua nudez. Adão teve medo da sua vulnerabilidade. Ele não tinha isso antes. E se você parar para pensar, é um tanto esquisito. Adão viveu uma vida até ali estando nu diante de Deus. Por que esse medo repentino? Obviamente foi o pecado que causou isso em Adão. A gente pode chamar isso de vergonha. Então nós temos aqui o segundo sentimento que Adão sentiu. Esse medo era vergonha da sua vulnerabilidade. Adão teve vergonha de estar nu diante de Deus. Então eu queria, agora com isso estabelecido, eu queria falar algumas coisas sobre isso. Um minutinho. E aqui, antes de eu trabalhar algumas na área que a gente vai trabalhar, eu preciso levantar um alerta importante e estabelecer para que depois vocês não me entendam mal. E antes disso, hoje então o nosso assunto vai ser vulnerabilidade e vergonha. O nome da minha pregação hoje é Mortos de Vergonha. Existe uma diferença, e talvez no dicionário aqui, você não vai ver essa diferença. Mas eu vou estabelecer essa diferença para a nossa pregação hoje em particular, para que vocês não me entendam mal. Tudo bem? Então é muito importante que vocês entendam o que eu vou falar agora, senão vocês vão me entender mal depois. Então estejam comigo. Existe uma diferença que eu vou estabelecer aqui entre a vergonha que eu vou falar e introspecção. Eu não quero que vocês pensem que eu estou chamando pessoas introspectivas de pecadoras porque elas são introspectivas. Tá? Então eu preciso falar sobre isso. Existe um tipo de vergonha que desagrada a Deus. 2 Timóteo, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia. Então, não se envergonhe. A vergonha que gera covardia é pecado. A gente precisa ter estabelecido no nosso coração. Para qualquer tipo de pessoa. Se a sua vergonha gera covardia diante de Deus, e aí ela impede o quê? Que está escrito aqui. Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Olha que interessante. O espírito do covarde, porque o que a gente pensa? O covarde é aquele que se acanha. Mas Paulo é fantástico, irmão, porque ele começa, espírito de poder. E aí eu, que sou extrovertido, falaria, é isso aí. Sem vergonha, espírito de poder. Aí ele vem
espírito de amor. Aí você já, tá bom, espírito de amor. Então, essa covardia não é só sobre você ir para frente, também é sobre abraçar. Aí ele vai além, espírito de moderação. Covarde não é só aquele que se cala. Covarde é aquele que fala segundo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. É aquele que não é moderado. Amém? A vergonha que gera covardia nos afasta de Deus. Foi essa vergonha que escondeu Adão de Deus. Levou Adão para se esconder do Senhor. A covardia, irmãos, te leva para longe de Deus. Quando, em nome da sua forma de sentir, você se afasta do Senhor ou dos seus mandamentos, você está sendo um covarde. Você está sendo covarde. A sua vergonha não pode te dominar a ponto de você não ter se escondido, a ponto de você ter se esconder atrás de um arbusto. Você quer alguns exemplos? Você poderia falar para mim assim, não importa se a palavra é que eu sou muito acanhado. Eu sou muito acanhado. Então não importa se a palavra manda eu amar os meus irmãos. Eu não tenho como conversar com eles porque eu tenho muita dificuldade. Irmão, então, a gente tem que tomar muito cuidado. É um processo, obviamente. Mas eu queria levantar o alerta de que a sua forma de sentir não é a verdade de Deus. Então você precisa entender que você tem um problema. Você tem um problema. Irmão, mas eu sou muito envergonhado. Eu não recebo pessoas na minha casa. Mas a palavra de Deus, sejam hospitaleiros, sem reclamação. O que a gente faz? Entende? Não. Eu não tenho. Esse negócio para mim de cuidar da vida dos outros é muito difícil. Briga de marido e mulher. Essa é boa, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mentira do diabo. A igreja é um corpo. Jesus espera que você entre na vida do seu irmão e seja bênção para ele. Não, mas eu tenho muita dificuldade. Tudo bem. Mas se deleite no Espírito Santo. Peça ousadia de espírito. Porque Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de ousadia, poder, amor e moderação. Você precisa participar ativamente da sua comunidade de fé. Isso quer dizer, irmão, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ser introspectivo, sem problema nenhum, e caminhar em fé. Caminhar em fé contra aquilo que é uma luta para você, provavelmente. Talvez, e muito provavelmente, eu também não vou negar aqui, que algumas coisas que eu vou falar aqui vão ser muito mais difíceis para pessoas introspectivas. Mas tem outras que vão ser mais difíceis para pessoas extrovertidas. Vou colocar aqui, tá? Eu sou um cara mais extrovertido. Pessoas extrovertidas têm muito mais dificuldade de parar a língua delas. Pessoas extrovertidas, hora que vem, já estão sendo maledicentes. Pessoas extrovertidas fazem fofoca mais facilmente. Não estou generalizando, mas eu estou falando que é o que é mais comum, tá bom? Essas pessoas estão sujeitas a isso, irmãos? Não. Nós nos controlamos de acordo com o Espírito Santo. Assim como os introvertidos também vão precisar lidar com os seus problemas. E aí, no fim, nós estamos todos debaixo do mesmo esconderijo. Vocês entendem? Que está todo mundo tentando se esconder de Deus de acordo com as suas vontades. A gente precisa, então, agora recorrer, não à nossa vontade, não àquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Justiceiro. Eu sou um justiceiro nato, irmãos. Não posso ver uma causa que eu me sinta no lugar de Deus.
mas eu não sou. E Deus precisa me calar. Graças a Deus pela minha esposa também, que me cala bastante. É bom isso. Entende? E Deus fez assim para todos nós. Amém, que eu tenho uma esposa introspectiva. Amém por isso. É bênção. Então eu queria estabelecer isso para que vocês não achem que eu estou falando sobre um tipo de pessoa. Não estou falando. Eu estou falando sobre um pecado. Tá bom, gente? Outra coisa, só para finalizar isso aqui, por algum motivo que a gente desconhece, eu e você desconhecemos, quando Adão cai, o pecado, ele afeta os seres humanos de forma diferente. Então, eu nasci com alguma tendência ao pecado. Todo mundo nasce pecador, tá? Eu nasci com alguma coisa tendenciosa a pecar de um jeito, meu pai de outro, a Beca de outro, a Libni de outro. Nós não somos afetados pelo pecado de formas iguais. Por quê, Gá? Não sei. Eu só sei que é assim. Uns nascem com problemas em uma área e outros em outra área. Seria muito mais fácil se fosse uma só, né? Porque a gente não julgava uns aos outros. Que aí era fácil. Todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo se compadece. Mas eu penso que talvez seja que agora você precisa olhar para o outro diferente e amar ele do mesmo jeito. Então, é isso. O pecado afeta o ser humano de forma diferente. Mas tem uma coisa em comum. Ele te leva para longe. O pecado te afasta de Deus. Ele te esconde. O fato em comum é, seres que não tinham nenhum problema com a sua vulnerabilidade, agora têm. Agora eles têm vergonha de serem vulneráveis. Todos nós temos vergonha aqui de serem vulneráveis. E quem não tem, está mentindo. Ou não foi tão profundo em ser vulnerável. Amém? Estabelecido? Vocês entenderam? Meu Deus, acho que só uns 3 entenderam. Mas tá bom. Então, vamos para o meu... Vão ser só 3 pontinhos hoje. O primeiro ponto é a vergonha a vergonha que mata a vulnerabilidade diante de Deus. A vergonha gerou o afastamento de Adão. O problema foi a nudez. Adão estava nu diante de Deus. Vamos lá, gente, vamos comigo. Com quem que Adão tinha, não estou falando de relação sexual, mas quem que ele tinha relação pessoal até então, antes da queda? Deus e Eva, certo? E teve com a serpente, né? Então, ele teve relação, que a gente sabe, com 3 pessoas. Então, olha que interessante, tá? Vamos lá. Porque muitas vezes a gente fala que vulnerabilidade tem a ver com o fato... Não. É que eu tenho poucos amigos, poucas pessoas. E nesses poucos, é o que eu consigo. Adão tinha 2, né? Não tirar a serpente da conta aqui, que não era muito amiga dele, não. Tinha 2 pessoas. Ele só tinha 2 pessoas. Mas quando ele cai, ele tem dificuldade de ser vulnerável com 50%. Aliás, com 100%, né? Porque ele faz roupa para ele e para Eva também. Ele tem dificuldade com a vulnerabilidade. Então, a primeira coisa que eu quero estabelecer é: o problema está em você e em mim. Ok? A gente não é vulnerável, não é porque o mundo, porque o outro... Porque ele estava diante de Deus, o ser supremo que descia para ver ele. Não tinha lugar mais seguro. Não tinha lugar mais seguro do que Adão estava. Não tinha ser que o entendia mais. Ele viveu a vida diante de Deus. O problema de Adão, diante da sua vulnerabilidade, não era o outro, era ele. Ok? Vulnerabilidade é um problema do ser humano. Nós não sabemos lidar com vulnerabilidade. O pecado fez isso em nós. Pior ainda, é uma nudez já presente, né? Porque Deus faz uma pergunta que é maravilhosa para mim, assim. Porque, assim, vamos lá, Deus onisciente, quando desce no jardim, já sabia o que tinha rolado. Sabe? Aquela conversa
Que é assim, Deus fala assim, e Adão, cadê você? E aí ele vai, eu estava escondido porque eu estava nu. Aí ele faz, quem te contou isso? Olha que pergunta interessante de Deus. Quem te contou que você estava nu? Você comeu do fruto. A conclusão, apesar de Deus já saber, o que deixa explícito para Adão, para Deus, para Adão na verdade, que Deus já sabia, é a pergunta do, quem te contou isso aí? Sabe igual você faz? Você quer uma situação que é parecida com essa? Sabe como tem aquele irmão que é meio fofoqueiro? Aquela pessoa meio fofoqueira. Conta para você uma história do outro, que é seu amigo às vezes. Aí contou a história e tal, e vem com aquele ar de, não, vamos orar. Vamos orar pelo irmão, porque ele está passando um problema no casamento dele. E ele falou para mim, mas não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque ele falou para mim. Aí você, tá bom. Mas, e assim, você já errou, porque não era para você ter deixado ele falar isso para você, tá? Mas tudo bem. Mas você guarda. Aí daqui a pouco você tá com esse seu amigo, não sei o quê, papo vai, papo vem, não sei o quê. E aí de repente ele faz assim, não, porque está difícil a vida e tal. Falou, fiquei sabendo do seu casamento. Aí ele faz, quem te contou? Quem te contou que isso aí? Que meu casamento está em crise? A relação de aliança ficou explicitamente quebrada naquele momento. Naquele momento, aquela pessoa soube que ela foi traída. Eu fui traído. Eu confiei. E agora está explícito que eu fui traído. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos. Deus já sabia, mas Ele queria deixar explícito para Adão. Quem te contou isso aí? Que você está nu. Porque isso aí é consequência do pecado. Ai, ai. E aí a gente começa a ter vergonha da nossa vulnerabilidade. E aí sabe o que acontece? Quando você cai em pecado, hoje em dia, você faz igual a Adão. Você se afasta. Você se esconde. Sabe aquele dia que você passou do ponto? Aquele dia que você brigou com a esposa? Aquele dia que você pecou de alguma forma, você se irou, você brigou? Ou que você teve um dia terrível no trabalho, ou que você passou do ponto, ou que você, sei lá, caiu na bebedeira. Sei lá o que aconteceu. Você pecou. Esse é o dia que você mais precisava estar diante de Deus. Esse era o dia em que mais você necessitava estar diante do Senhor. Mas o que você faz? Você se afasta. Mas aí que tem um problema, meus irmãos, porque a gente romantizou isso aqui. A gente romantizou essa situação como ela fosse boa. A gente começa a falar uns para os outros, não. É porque Deus é tão santo. Deus é tão santo, tão puro, que eu, nessa tamanha impureza que estou agora, não posso estar diante dele. Aí o outro fala, nossa, que revelação que esse irmão tem de Deus. Olha quanto, que reverência. Reverência nada. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de saber quem Deus é. Isso é pecado. Isso não é bonito, irmãos. Quando alguém cai e se afasta, a gente chora. Não romantiza. Não, você precisa estar. Aí alguém poderia falar para mim assim, não, Gá, mas toma muito cuidado, porque o sacerdote, quando entrava lá em Levítico, ele tinha que cobrir todo o seu corpo. Mas agora nós temos um sumo sacerdote assentado à destra do Pai, intercedendo por você todos os dias, para que você nu diante de Deus seja aceito. A gente romantizou isso. Eu não vou orar, não tem como eu ir para a igreja, não tem como eu ler a Bíblia, depois de tudo isso que eu fiz. Irmão, você precisa de revelação de Deus. Você precisa entender quem Ele é.
Vou te explicar uma coisa. Vamos juntos aqui. Vamos lá. Para mim e para você. Deus é o único de todos os seres aqui. Até da minha esposa que conhece a minha vida mais profunda, os meus piores defeitos, os meus piores momentos. O único que sabe a podridão mais podre de dentro de mim, ainda assim me escolheu amar. Ainda assim Ele me ama. Quando Deus te amou, Ele te amou apesar de tudo o que você tem dentro de você. Ele não ficou fingindo que Ele não viu. Ele não ficou fingindo que Ele não viu. Isso não quer dizer que Ele apoia, tá? Isso não quer dizer que Ele sustenta e Ele fala, tá tudo bem. Deus vai te chamar com certeza para uma transformação de vida. Mas Ele te aceita como filho e te transforma. Não o inverso. Vamos ver aqui um pouquinho de Davi. Davi peca com Batseba. Para quem não sabe a história terrível. Você acha que você é pecador? Esse homem Davi aqui vai e abusa de uma mulher por poder, literalmente. Ele é o rei de Israel. Ele pega uma mulher de um dos seus soldados. Isso aqui é abuso, tá? A gente finge que não, porque a gente tem... não, mas isso é abuso, porque ela não tinha nem o que fazer. Os homens de Davi pegam ela, levam ela para o quarto dele, ele faz sexo com ela e os homens levam ela embora. Essa é a história. Isso é abuso. Esse homem cai. Homem segundo o coração de Deus. Eu quero chocar vocês mesmo para vocês entenderem a gravidade da coisa. Aí daqui a pouco vai Natan, o profeta. Natan aponta no dedo dele e fala assim, você é um pecador. Primeira coisa que Davi faz, pequei contra Deus. Porque assim, além de tudo isso, ele vai e mata o esposo da mulher. Manda matar. Horrível a história. Mas olha o que acontece no Salmo 51. Salmo 51, verso 1 a 4, depois eu vou ler o 16. Compadece-te de... Isso aqui é após ele pecar. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse homem cai, e sabe o que ele faz? Vai aos pés do Senhor. Vai aos pés do Senhor e fala assim, num regime sacrificial, tá? Num regime sacrificial, em que as pessoas caíam e levavam sacrifícios por tempo. Esse homem tinha uma revelação o bastante, que ele fala assim, no verso, isso aqui é escandaloso para quem leu, tá? Na época. Não te agradas de sacrifício, senão eu faria. Mas eu sei que o que você não despreza é um coração contrito aos teus pés. Deus não despreza corações quebrados aos pés dele. Deus não despreza, irmãos. Diante de um sistema sacrificial, a revelação de Davi é, eu sei que diante dos homens eu poderia ser morto, mas diante de você eu sei que você não despreza corações quebrados. Deus não despreza os quebrados. Davi estava nu diante de Deus, sua nudez exposta. Quando nós confiamos em Deus, não é para que Ele descubra, mas é porque nós precisamos dEle. Nós precisamos provar da misericórdia do seu pecado. E a pergunta que você poderia fazer para mim aqui é, Gá, para que eu vou confessar uma coisa que Deus já sabe? Ele já sabe. Tem gente que fala isso por aí, tá, irmãos? Mentira do diabo. Que você não precisa confessar seus pecados a Deus, porque Ele já sabe. É verdade, Ele já sabe.
Mas não é. A gente não confessa pecado para Deus para que Ele descubra. A gente confessa os pecados ao Senhor para que Ele nos atinja com a sua misericórdia. Deus vai, e não é para transformar a situação dele, é para transformar a nossa. Nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, irmãos, para que Ele faça igual Ele fez com Adão. Porque Adão cai, Deus pergunta, ele fala, eu estava nu, tem um juízo sobre ele, mas no fim, se a gente continuasse lendo, você veria que Deus fez roupas e cobriu Adão e Eva. Você só vai poder ser coberto por Deus quando você estiver diante dele confessando o seu pecado. Você precisa da cobertura de Deus. Ele tira Adão e Eva do jardim para que eles não comessem do fruto da vida. Tinha um fruto que era de vida eterna, imagina assim. E agora o pecado está em Adão. Se você ler direito o texto, você vai perceber que Deus fala assim, agora vocês não podem estar mais no jardim. Porque se vocês comerem o fruto da vida, vocês vão eternizar o pecado. Então Deus tira eles do jardim. E a gente acha que isso foi um castigo, mas isso foi a misericórdia de Deus. Deus conhece os seus pecados mais profundos. As coisas que você nega, até para você mesmo. Deus escolheu te amar mesmo assim, amém? Então fica estabelecido esse princípio básico importante. Eu queria que vocês guardassem essa frase. Não há conexão, não há relação sem vulnerabilidade. Não há conexão sem vulnerabilidade. Agora vamos para o passo 2. A vergonha mata a vulnerabilidade diante dos irmãos. Hebreus 3:13, eu vou ler rapidinho, não precisa colocar aqui não. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. 1 Tessalonicenses 5. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu li 3. Uns aos outros, a expressão uns aos outros aparece, dependendo da sua tradução, de 50 a 60 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros. Exortem, edifiquem-se, animem-se. Uns aos outros. Mas aí já é demais. Porque eu estou falando sobre uma covardia e eu falei para vocês assim, olha, existe um lugar seguro. Não tem problema, porque Deus não tem julgamento. E aí talvez você começasse agora a falar assim, não, então tá bom, então eu vou começar a me confessar diante de Deus. Eu vou estar diante de Deus vulnerável. Mas aí temos um segundo passo, que é, esteja vulnerável diante dos seus irmãos. Eu preciso, então, além de confessar meu pecado para Deus, confessar para o irmão? Para o irmão? Para um homem? Sim. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu uma forma de se mover na terra. Vocês estão comigo, gente? Estão? Amém? Deus estabeleceu uma forma de se mover na terra. Um meio do conhecimento dele ser espalhado. Como que chama essa forma? Vai. Igreja. E ele chamou isso de igreja. Igreja não... Igreja aqui. Igreja aqui. Ok? E agora eu queria que... Não faço isso nunca, quem sabe, mas... Agora eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Olhem mesmo. Olhem para a pessoa que está do seu lado. Todo mundo.
Fixem os olhos, continuem olhando. Olhando, olhando. Essa é a imagem mais próxima de Deus que você vai ver hoje. Essa é a imagem mais parecida com Deus que você vai ver hoje. Você tem noção disso? Você tem noção da beleza que é isso? A imagem mais próxima de Deus que nós temos é o irmão. É o próximo. É aquele que está ao nosso lado. Deus escolheu colocar a sua imagem em nós. Mas agora você tem um possível problema com o que eu estou propondo para você. Porque o ambiente já não é mais tão seguro. E você está certo nisso. Eu não tenho como falar que a pessoa ao seu lado tem o mesmo nível de segurança que Deus tem com você. Senão eu estaria literalmente fazendo um novo Deus. Ainda que seja alguém que você ame muito. O seu esposo, o seu irmão, o seu filho. Não é Deus. Você tem um possível problema. Porque antes você tinha certeza da aceitação e do abraço, talvez agora você não tenha. Então, eu quero me compadecer dessa problemática aqui primeiro. Meu tempo não está muito bom, mas eu quero me compadecer dessa problemática aqui. Que é o seguinte: vulnerabilidade dói. Dói e serve para doer. Irmão, todos nós queremos ser invulneráveis. Aqui, nesse passo, a vulnerabilidade começa a doer mais. Dói quando o casal faz a ligação de madrugada para os seus amigos, falando: olha, nosso casamento está por um fio. E a gente não sabe o que fazer. A gente pode ir para aí para vocês ajudarem a gente? Na manhã seguinte, eles acordam pensando: era melhor a gente ter resolvido só entre a gente. Que vergonha. Porque a gente não resolveu entre a gente. Dói quando a mulher, já de mais idade, mais de 60 anos de idade, fala: olha, para o grupo caseiro, eu queria casar. Orem por mim. Orem para que Deus traga alguém para mim. Ela sai da reunião se sentindo ridícula e pensando: o que será que estão pensando de mim agora? Dói quando alguém abre que está passando por um processo depressivo para alguém. E a partir daquele exato momento, tudo o que a pessoa faz, ela pensa: será que ele está me olhando só com o olhar da doença? Será que agora tudo que eu faço me resume a um depressivo? Talvez era melhor eu ter ficado quieto. Vulnerabilidade dói, irmãos. Eu não estou aqui para mentir para vocês. Ser vulnerável é um processo difícil. Às vezes não, mais para um do que para outros. Mais cedo ou tarde, dói para todos. Ser vulnerável implica em correr riscos. Ser vulnerável implica em você acreditar na graça de Jesus e acreditar na palavra dele. Se você não acredita no que está escrito nesse livro, de verdade, você não tem como ser vulnerável. Ou você acredita, ou você é autossuficiente. Não há nada mais vulnerável do que casar, ter uma família. Não existe situação de se colocar mais vulnerável. Seu esposo e a sua esposa vai saber cedo ou tarde. Você não consegue impedir. Porque a gente consegue colocar máscaras aqui, tá? A gente consegue ter uma semana horrível, guardar um pouquinho de energia e vir para o culto de domingo
e mostrar uma máscara. Eu nem tô julgando isso aqui, tá? Não tô falando que isso é ruim necessariamente. A gente fala muito mal de colocar máscaras e tudo mais, mas eu entendo isso. Eu entendo que a gente tem que também tentar se segurar, não é para todo mundo. Não estou falando assim. Mas quando você chega na sua casa e você convive todos os dias, seja com o seu esposo, esposa, ou filho, filhas, não sei, seja com a sua mãe, seja com o seu pai, seja com quem convive com você, ter uma família é ter uma crise instaurada. Difícil ouvir isso, mas é real. De vulnerabilidade. Essa pessoa sabe quem você é. Ela sabe os seus defeitos, os seus problemas, aonde você se ira, o que você perde a paciência. Ela sabe, na verdade, o quanto você ora. Ela sabe, na verdade, o quanto você lê a Bíblia de verdade. Ela sabe como que é a sua devoção por trás das câmeras e dos holofotes. Ela sabe de tudo. Ser vulnerável na família não tem opção, não tem saída. A única forma de ser família é sendo vulnerável. E aí nós não conseguimos nos esconder. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na família é o grande treinamento para que nós conseguimos ser vulneráveis com os irmãos. Irmão, se você não consegue na sua casa ser vulnerável, você não vai conseguir com o outro. Se você não consegue chorar para sua esposa, para o seu esposo, não tem como você ir além disso. Para o seu filho, para a sua mãe. E se você não tem isso, irmão, nós somos uma grande família. Por isso que Deus se preocupa tanto com vocês entendem, começam a entender porque Deus está tão preocupado com o órfão e com a viúva. Fala várias vezes na Bíblia, o órfão e a viúva. Não deixem eles sozinhos. Não deixe o órfão sozinho. Não deixe a viúva sozinha. Não desprezem eles. Não deixem eles sozinhos. Deus estava preocupado dizendo, vida sozinho é vida perdida. Não deixem eles sozinhos. Vivam em família. Ser vulnerável é dolorido, mas é o único meio de estar diante de Cristo através do irmão. Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, que está até com um filme agora, que está falando sobre ele, recomendo que vocês vejam. Mas ele tem uma frase para mim que marcou a minha jornada quando eu li um livro dele chamado Vida em Comunhão, alguns anos atrás, que ele fala assim: o crente precisa do irmão unicamente por causa de Jesus Cristo. O Cristo que está em meu coração é mais frágil do que o Cristo que está na palavra falada pelo irmão. O que está em meu coração é inseguro. O que o irmão anuncia é garantido. Ele está literalmente falando, valorizem o Cristo que o outro carrega. Porque o seu pode estar misturado com os seus sentimentos, com as suas mentiras, com os seus pensamentos. Mas quando alguém é usado por Deus e por Cristo para proclamar a palavra para nós, é isso que faz a vida da igreja fluir. Você precisa do irmão. Você precisa do outro. Você precisa de pessoas ao seu lado para poder te exortar e serem verdadeiros com vocês. Para quando a gente estiver se perdendo, alguém apontar o dedo na nossa cara e falar: você está se perdendo, toma a minha mão. Eu sei que aqui eu vou abrir um monte de janelas na cabeça de vocês. Quando a gente começa a falar de relação, começa a abrir um monte de perguntas de como isso se faz. Você começa a pensar a regra, qual é o melhor jeito de fazer isso. Eu não vou abordar isso hoje. A gente vai adentrar isso, a gente pretende fazer uma série curtinha sobre discipulado e tudo mais. Mas o que eu quero hoje é acender a lanterna para vocês, mais uma vez. Você necessita do Cristo que está no outro para crescer. Você não cresce sozinho. Se você só convive uma vida
sem ser vulnerável, de verdade. Irmão, a gente falava isso muito no começo, eu vou falar aqui agora. Essa não é a igreja para você. Não é isso que a gente quer ser. A gente não quer ser uma reunião de domingo. A gente não está preocupado em crescer. A gente está preocupado em formar Cristo uns nos outros. A gente está preocupado em ver Jesus na cara do meu irmão. Então hoje o meu objetivo não é te dar algum manual com os detalhes de como essa relação vai acontecer. A gente vai mergulhar nisso em algum momento, mas eu queria que você atendesse essa necessidade aqui hoje. A gente não está brincando, irmãos. A gente acredita nisso de verdade. É dolorido ver alguém abandonado pra gente. Dói na alma, porque eu sei, eu acredito que a gente precisa do outro. Amém? Aos irmãos que chegaram recentemente com a gente, da Vida em Comunhão, Fé e Comunhão, fico muito feliz, porque a gente está aqui estabelecendo esse mesmo princípio desde sempre. Fé e comunhão. Só você tem comunhão se você tem fé, irmãos. Se você não acredita nesse livro, você não tem vida em comunhão. Por fim, meu último ponto. Eu te dei muitos problemas. Te falei muitas verdades aqui agora. Espero que você tenha entendido. Mas eu queria te dar a solução teórica das coisas. Eu vou falar da prática, como eu disse. Só um pouquinho. Mas primeiro existe a solução para a vergonha. A solução para a vergonha, primeiro, é uma questão de entendimento. Não há conexão sem vulnerabilidade. Levantem a mão quem quer se conectar com o Senhor. Levantem a mão. Então hoje vocês têm que sair daqui entendendo. Não há conexão sem vulnerabilidade. Ou você é real, ou você não tem conexão com o Senhor e com o irmão. Não fuja dos irmãos. Não fuja de Deus. Deus foi uma família desde sempre. Por isso Ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nunca esteve só. Olha que belo isso. Nunca houve na eternidade um momento em que Deus esteve só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre foram a família eterna que é Deus. Na prática, questão de prática, não fuja de Deus. Não acredito no diabo, irmão. O diabo é real. Ele vai te tentar. Ele vai te impedir de coisas. Não acredite no diabo quando ele fizer acusações na sua mente. Deus espera por você. Não no confessionário, para que você pague algumas indulgências depois. Deus não quer, olha que interessante, irmãos, Deus não quer que você vá e pague os seus pecados. Sabe por quê? Porque eles foram pagos na cruz de Jesus. Deus quer te transformar. Não fuja do irmão. Estabelecer uma relação de confiança, confesse os seus pecados. E em Tiago, quando ele fala de confissão de pecado, ele fala do que em seguida? Orando uns pelos outros. Olha que interessante, ele traz confissão natural, certo? De uma forma natural. Você posso sentar aqui, chamar o Rafa e falar: Rafa, pequei, isso. Isso é feito de forma natural. Mas aí ele
traz alguma coisa que é sobrenatural. Orando uns pelos outros. Não é terapia. Não é se sentar e confessar. É orando uns pelos outros. Precisamos do agir do Espírito. Precisamos da sua presença. Precisamos de Cristo Jesus e não da sua opinião. Amém? A igreja é um lugar de discipulado, porque a igreja é um lugar em que Jesus age. Nós temos que ser agentes de transformação e não agentes de opinião. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Nós pegamos a mão do irmão e damos para a mão de Deus, não para a nossa. Nós não queremos ser o Deus do outro. Nós não queremos tampar a imagem de Jesus. Nós só viemos resplandecer quem Ele é. Para que esse ambiente seja criado, irmãos, a gente precisa ter uma comunidade cruciforme. Sabe o que é uma comunidade cruciforme? Em forma de cruz. Sabe o que isso quer dizer? O Bonhoeffer também fala, a igreja é a igreja somente quando ela é uma comunidade de pecadores. A igreja só é igreja quando os pecadores se reúnem. Porque se você acha que você tem alguma coisa, você vai julgar o outro. A igreja só é igreja quando tem consciência de pecado. E sabe quando isso acontece? Quando o pecado vem do outro, quando o outro vem falar do outro, e você só fica pensando, ou fala, irmão, por favor, eu não quero saber. Irmão, por favor, você já falou isso para ele? Porque o pecado dele só está em outro lugar. Eu sei do meu. Deus sabe do meu. Nós brincávamos muito lá atrás, e eu queria tomar isso. Uma comunidade, porque a comunidade só vai funcionar do jeito que a gente está falando aqui, irmão. Você pode estar achando que é uma utopia. Mas olha, é uma promessa, não é uma utopia. É uma promessa divina. E se Jesus não mente, dá para ser feito. A gente falava muito lá atrás, de que quando alguém vinha falar com a gente, quando alguém viesse falar com você mal do outro, você falava assim, ó, você tem 48 horas para falar para ele, senão eu que vou falar. Acho que é uma boa prática para a gente voltar a fazer, já estabelecer aqui de novo. Não tem rumor, não tem piadinha com o pecado do outro. Aí sim, aí começa a ser uma comunidade de pecadores, em que os outros vão se sentir confortáveis para confessar os pecados uns para os outros. Jesus vai começar a ser glorificado, e a gente vai ver uma igreja com poder, amor e moderação. E por fim, se você quiser subir, uma questão de exemplo. Você precisa viver isso porque Jesus viveu. O primeiro Adão, né? O nome dele. Ele teve medo, ele sentiu vergonha. Mas a solução para a nossa covardia, para mim e para a sua covardia, está na obra da vida de Jesus. Eu queria que vocês começassem a pensar comigo aqui. Jesus, Deus encarnou, já é uma humilhação, certo? Imagina que o Maurício de Souza vira a Mônica. Foi isso que aconteceu. Tem noção disso? É o Criador virando a criatura. O Rafa está rindo aqui também. É isso. Exatamente isso. É o Criador virando criatura, humilhante. Por que ele fez isso? Ele vira um bebê.
O Criador do mundo teve as suas fraldas trocadas por uma mulher. Aquele que viu Adão e Eva caírem no jardim estava dependente. E olha, adivinha como ele veio? Nu. Mamando no seio de uma mulher. Se ela não desse comida, ele morreria. Você tem noção? O tamanho dessa vulnerabilidade, dessa humilhação. Porque se você crê, meu irmão e minha irmã, que Jesus é Deus, isso aqui é chocante. Isso aqui deveria chocar a gente. E aí ele cresce, homem de dores. Seu amigo morre. Lázaro morre. E quando Lázaro morre, o Jesus que fazia milagres, o grande profeta, chora. Chora. Deus chorou. Jesus chora. Eu tenho para mim que quando ele chorou por Lázaro, ele chorou olhando para a criação. Acho que ele lembrou de Adão. Acho que ele lembrou do dia do jardim que ele procurou Adão. E falou assim: isso aqui não era para acontecer. Eu não criei seres humanos para morrer. A morte não era para acontecer. Ele sente a dor do seu amigo, que ele já sabia que ia ressuscitar, mas aquela situação o fere. E Jesus não tem medo de chorar na frente dos seus 12 discípulos. O Messias, vocês têm noção disso, irmãos? Vamos lá. O Messias encarnado, ele está com os 12. E talvez você pensasse assim: ele tem que ser durão o bastante. Ele tem que mostrar que ele é Deus o bastante. Ele tem que pegar a pedra, né? E fazer assim, ó. E a pedra voar. Ele trazer Lázaro voando. Mas ele chora. Ele chora diante da morte de Lázaro. E pede: retirem a pedra. Esse mesmo homem Deus, esse mesmo homem Deus, janta com seus amigos, lava os pés deles e vai orar, um pouco antes de ser preso. Está escrito que ele sua sangue, de tamanha aflição que ele sentia. E aí o Jesus, Deus encarnado, todo poderoso, solta uma frase escandalosa novamente, mais uma vez vulnerável demais, para aqueles que não aguentam a vulnerabilidade: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas espera aí, Jesus, espera aí. Você não é o Deus encarnado. Você não é o homem que criou todas as coisas, o homem Deus. Como assim, afasta de mim esse cálice? Jesus é preso. E ele vai para a pior morte que poderia acontecer da época. Ele é crucificado. E aí, irmão, sabe o que acontece? Aquela imagem que você vê tantas vezes, ela é mentirosa, que coloca um paninho na frente de Jesus. Porque eles eram crucificados como nus. Jesus estava exposto. Adão, o primeiro Adão, se esconde diante de Deus para não mostrar a sua nudez, mas o último está nu. O último está nu na cruz. Circuncidado ao 8º dia, com as suas partes íntimas à mostra. Os seus amigos não estão lá, só João. Vulnerável.
vulnerável. Para que agora a gente esteja aqui e agora a gente tenha medo da palavra vulnerabilidade. Foi para isso, irmãos? Não foi para isso. Jesus não esteve vulnerável. Jesus não estava nu à toa. Era a mensagem da cruz completa. A vulnerabilidade escondida que acabou com a conexão, agora está sendo restituída. Porque se vocês não podem ser vulneráveis, eu sou por vocês. Foi isso que ele fez. Então você quer entender, irmão, como você vai acabar com a sua vergonha, com a sua falta de vulnerabilidade, a sua falta de confiança? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Jesus. Só Ele vai poder te levar a esse lugar. Feche seus olhos comigo.